Juízes capítulo 2, versículo 10. Diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Vou ler de novo. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. E os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Na linguagem de hoje, do Alexandre, é mais ou menos assim. Depois que aquela galera, daquela geração, morreu, eles vacilaram geral e começaram a se entregar a cultos pagãos. Eles esqueceram tudo de bom que Deus tinha feito por eles e fizeram tudo ao contrário. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eles saíram do Egito. Aqui conta a história do povo de Israel que sai do Egito. Israel, né, que antes era uma família, se transformou num bando, depois se foi transformada num povo. Isso acontece quando Deus dá a Constituição, a lei, né, todo o corpo legal, né, todo o escopo da lei que Moisés apresentou ao povo. Então, a partir dali, o povo se torna mesmo uma nação, nômade ainda, porque não tinha um território. Eles estavam vagando pelo deserto, mas aí sim, com uma legislação estabelecida. Isso vocês vão encontrar no livro de Êxodo, Levítico, Números e até no Deuteronômio. Uma legislação estabelecida que norteava, que dirigia, que dava, assim, orientação sobre o proceder, sobre as relações civis, sobre o direito penal. Tudo estava ali, né, naquele escopo. Se vocês olharem a lei de Moisés, tem mais do que questões religiosas, mais do que questões de culto, de adoração, de sacrifício, de questões espirituais. Tem mais do que isso. Lá na lei de Moisés, o casamento é regido, né? Tem legislação sobre relações familiares, sobre questões patrimoniais, sobre relações de vizinhança, tem lá na lei de Moisés. Na lei de Moisés, trata de várias coisas relacionadas à vida civil, ao direito penal, a questões patrimoniais das mais variadas, estão lá. Então, quando eles recebem essa lei, aí sim, o povo se organiza na sua liderança, né? Tudo bem que era um governo onde a fé, a religiosidade deles estava entranhada, né? Era um governo teocrático no início. Mas aquele povo, né, eles se tornaram um povo no deserto e foram se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. E eles chegam à beira da conquista da terra de Canaã, que foi pela guerra que eles conquistaram. E quando eles estão para conquistar a terra, Moisés morre, porque Moisés não entra em Canaã, e Josué o sucede. E Josué, dirigindo o povo, com o povo, eles conquistam muito território. E muita coisa, diz a palavra de Deus, era orientada por Deus ali. A queda da muralha de Jericó é um evento, né, que é celebrado até hoje, que a gente canta, vem com Josué lutar em Jericó.
né? Não tem a musiquinha que a gente canta aí, ou pelo menos cantava, né? Eu acho que o pessoal não canta mais não. Mas a gente cantava essa música. Até hoje, se é lembrado, está no texto bíblico. A derrubada da muralha de Jericó. Tudo bem. Só tem o seguinte, aqui no texto, já no capítulo 2 de Juízes, já mostra que quando Josué morre, quando aquela geração que conquistou aquela terra morre, o povo alopra, o povo perde a noção, o povo se deixa influenciar, porque as experiências vividas por aqueles homens daquela geração anterior, ou algumas gerações anteriores, aqueles homens que eram referência, que tinham uma experiência de fato com Deus, eles não estavam mais ali, eles já tinham partido. Aquele povo perdeu a referência. Aquele povo era composto agora por uma geração que não tinha compromisso nenhum com Deus. Tanto é assim que no texto revela que eles simplesmente voltaram-se para o paganismo, para a idolatria, para um culto onde Deus não era mais lembrado, onde o que Deus pensava não tinha mais importância, onde o que aborrecia Deus não era relevante para eles. O povo simplesmente abandonou a fé, ou pelo menos abandonou a fé em Deus, porque estavam voltados para os deuses cananeus. Tudo aquilo que Deus tinha falado com eles, que não eram para fazer, que não era para ser feito, eles fizeram. Aqui está no livro de Juízes, a partir do capítulo 2. O livro de Juízes, se você ler, você vai encontrar nele um monte de barbaridade, coisa assim que a gente olha, como é que pode? Mas aquele povo primitivo daquela época, simplesmente fez. E muito do que fez, foi fruto do afastamento da vontade de Deus. Uma coisa comum, uma coisa muito comum, é o entendimento de que o relacionamento com Deus pode ser terceirizado. Ou seja, eu sou casado com uma mulher que quer andar ali direitinho, na presença de Deus, quer seguir a vontade de Deus, que quer andar no caminho de Deus, mas eu não quero. Eu quero ter a vida livre dessas coisas. Eu quero ser alguém autônomo, dono do meu nariz. Eu não quero dar satisfação a Deus de nada. Eu não quero saber de Jesus. Eu não quero saber de fé. Eu quero enfiar o pé na jaca. É isso que eu quero fazer. Mas aí, como forma de eu aliviar essa tensão, como forma de eu limpar minha barra com Deus, o que eu faço? Mulher, ora por mim, pede a Deus por mim. Ela está lá na igreja, está orando por mim, e eu aqui estou blindado. Olha, eu não atrapalho ela de ir na igreja, eu não atrapalho ela de viver a fé que ela escolheu. Ela pode fazer o que ela quiser, pode ir lá cantar no coral, ela pode ser da MCM, ela pode ser das Déboras, ela pode orar à vontade, cantar, botar música gospel no carro, mas eu não quero para mim. Mas ela está limpando minha barra com Deus, então eu sei que Deus, eu estou assim com Deus. Eu já vi gente falar, eu estou assim com Deus, porque minha mulher está, então eu estou legal, estou bem. Há pessoas que acham que pode terceirizar, que podem simplesmente delegar para outra pessoa o seu relacionamento com Deus. Tem filho que pensa assim, minha mãe está orando por mim, eu estou legal, porque oração de mãe é porreta. Ela quando ora, protege. Ela quando intercede, dá tudo certo. Só que não.
Nem sempre quando a mãe ora, dá tudo certo. Porque se desse, não ia ter filho morrendo aí na rua, mesmo com a mãe orando em casa. Tem mãe de joelho, que intercede pelos filhos, e que Deus livra. Mas tem um texto na Bíblia, lá nos livros dos reis, que fala o seguinte, que a coisa ficou, eu estou falando em tradução livre, tá, gente? Que a coisa ficou tão feia, que já não tinha mais remédio. Porque tem hora que não tem mais remédio, nem com a mãe fazendo oração. Não tem mais remédio. Tem hora que é a hora do basta, do chega. E olha que a gente lida com um Deus longânimo. Mas é o mesmo Deus que na sua palavra diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente semeia, será um dia ceifado, colhido. Então, chega um momento que tem um limite até para a longanimidade. Não dá para terceirizar a fé. O seu relacionamento com Deus é o seu relacionamento com Deus. Se vocês lerem o livro de Jó, vocês vão ver lá no capítulo 1 de Jó, lá no iniciozinho, Jó fazendo sacrifícios pelos seus filhos. Lembra disso? Jó pensava assim, não, eu vou fazer sacrifício, vou fazer um culto a Deus, vou pedir perdão a Deus pelo pecado dos meus filhos. Jó fazia isso. Só que quando a coisa ficou feia, até os filhos de Jó morreram. Até eles morreram. Porque o relacionamento de Jó com Deus era o relacionamento de Jó com Deus. O relacionamento dos filhos de Jó com Deus era problema deles. Ah, você está falando, Alexandre, que a gente não deve orar pelos filhos, interceder pelo... Claro que deve. Claro que deve. É graças à oração de mães e pais aí que livramentos surgem. Mas como eu disse, até para isso tem limite. Chega um momento que extrapola o limite. Nós podemos ver, já no Velho Testamento, que o relacionamento com Deus é pessoal. Se vocês lerem Ezequiel, por exemplo, o profeta, que é o profeta Ezequiel, que a Salete vive pedindo para a gente estudar o livro do profeta Ezequiel, vai ser o próximo. O profeta Ezequiel, ele fala o seguinte, cada um responde pelo seu agir. Cada um dá conta do seu pecado. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus, que é o que está na Bíblia. Então, o seu relacionamento com Deus, e eu vou falar para o pessoal de casa, o seu relacionamento com Deus é o seu relacionamento com Deus, é individual. Não tem como terceirizar. Não tem como transferir. Não tem como você atribuir a outro a culpa. Tem gente que fala, eu abandonei o evangelho por culpa daquela irmã fofoqueira na igreja. Meus irmãos, se você quiser seguir a Deus, a Jesus, aliás, se você quer seguir a Deus, quer seguir a Jesus, num lugar onde não tenha gente fofoqueira, você tem que ir para um lugar para morar sozinho, isolado de todo mundo, porque fofoqueiro é pior do que coronavírus. Fofoqueiro se alastra mais do que uma pandemia. Vocês sabem disso, né? Todo lugar tem. Eu trabalho num lugar, né, que só tem homem. Só tem homem no meu setor ainda. Está começando a chegar agora mulheres. Depois de muito tempo é que vai ter mulher no meu setor lá de trabalho. Mas lá só tem homem. Então, um lugar livre de fofoca? Não. Como tem homem fofoqueiro? Homem eu acho que é pior que mulher.
é pior. É impressionante. Até lá, só tem homem, mas cada um mais fofoqueiro que o outro. Impressionante. Com o WhatsApp, a fofoca ganhou níveis extraordinários. Porque a fofoca agora, ela vem em forma de áudio de WhatsApp, de vídeo de WhatsApp. Tem gente que faz vídeo fazendo fofoca. É uma criatividade enorme. Aí você diz assim, eu não quero saber de fofoca, aquele irmão fofoqueiro me desviou. Meu amigo, você não quis saber de Jesus por sua conta. Porque o teu relacionamento com Deus não depende do fofoqueiro. Não depende da fofoqueira. Não depende do pastor vacilão. Porque se você precisar de um pastor para seguir a Jesus, você está frito, está roubado. Porque o que mais tem é pastor vacilão. Vocês estão vendo um aqui. Estão olhando para um pastor vacilão. Claro, eu vacilo, eu não sou perfeito mesmo. De vez em quando eu erro. Às vezes com mais frequência do que deveria, mas erro. E aí? Vai depender de mim? Do teu relacionamento com Deus? Você está doido. Se você vai depender de mim. Ah, aquela igreja me fez desviar. Igreja? Você depende de igreja para relacionamento com Deus? Desde quando se depende de igreja para se relacionar com Deus? Desde quando? Para se relacionar com Deus, ninguém depende de igreja, não. Igreja é consequência de gente que já se relaciona com Ele. A gente está aqui, é um monte de gente que quer se relacionar com Deus, que quer viver com Jesus. Aí a gente se reúne aqui para adorar Jesus. Beleza. Agora, depender da igreja, está doido, cara. Não é a igreja que te leva a Jesus, não. Não é, não. É a tua fé. Porque você pode estar dentro da igreja e ser um incrédulo perdido indo para o inferno. Não é a igreja que nos salva. Quem disse para você que a igreja salva? Ah, eu sou membro da igreja, agora eu sou salvo. Coitado. Está perdidão. Está precisando de luz para essa alma tenebrosa. Você precisa de Jesus, aonde você estiver. Seja qual o lugar onde você está na tua cozinha, você está no seu carro, você está ilhado, você está náufrago numa ilha, perdido, isolado do mundo. Lá você encontra Jesus. Você só precisa de fé, crer nele. É ali. Então você e eu, nós precisamos encontrar Jesus por nós mesmos, com a nossa fé, com a nossa atitude. Ah, pastor, você está dizendo que igreja não é importante? O que você está fazendo aí? Claro, a igreja é importante, estamos aqui, né? Mas é de gente que quer encontrar Jesus, gente que encontrou Jesus, que se reúne para adorá-lo, para servi-lo, para servir a sociedade, para levar luz para esse mundo. É isso, é assim que funciona, gente. Nós estamos aqui porque encontramos Jesus. E se alguém está aqui que ainda não encontrou, é a oportunidade da sua fé, no seu interior, individualmente, encontrá-lo, conhecê-lo, aprender dele. Nós precisamos entender que nós não podemos ter fé pelos filhos. É por isso que vocês que apresentaram criança aqui, precisam ensiná-los no caminho. Porque eles um dia terão que decidir por eles mesmos. Porque é você que tem que se arrepender do seu pecado, é você. O que é arrepender do pecado? É mudar de ideia a respeito do pecado. O pecado que antes para mim era algo que eu desejo, que eu quero,
que me satisfaz, que me enche de prazer, seja lá qual for o pecado que eu quero possuir para mim e viver nele, quando eu me arrependo, eu mudo de ideia, eu passo a olhar o pecado diferente, eu passo a olhar o pecado como algo que me destrói, algo que me dá nojo de mim mesmo, algo que me faz ter repugnância por aquilo. Isso é o pecado. Então eu tenho que me arrepender do pecado, mudar de ideia a respeito do pecado. E mais que isso, eu tenho que me converter. Eu tenho que mudar a minha atitude. Eu preciso fazer isso. Então você tem que se arrepender do seu pecado. Você tem que se converter, mudar de atitude em relação ao pecado. Você muda de ideia e muda de atitude. Você tem que ser perdoado, porque o perdão é que vai te libertar. O perdão é libertador. Então você tem que ser perdoado. Pedir perdão. E toda vez que você pede perdão a Deus, Deus tem um hábito horrível na mente do pecador. O homem natural, o pecador, ele acha esse hábito de Deus horrível. Sabe qual é o hábito que Deus tem? A mania de Deus, que deixa a gente furioso. Nós que somos pecadores, ficamos furiosos com essa mania péssima de Deus, que é perdoar. É uma mania triste, porque a gente não quer perdoar ninguém. Não quer ninguém perdoado. A gente quer ver as pessoas que cometem erros mortas, executadas. Mas Deus tem uma péssima mania. Ele perdoa. Olha só que coisa terrível. Para quem anda nas trevas é terrível. Porque quem anda nas trevas não quer perdoar ninguém. Mas Deus perdoa. E esse hábito de Deus, para quem está nas trevas, que hábito. Né? Mas Ele perdoa. Deus sempre perdoa. Alguém que chega diante de Deus com o coração quebrantado, Ele não resiste e perdoa. E nos perdoa com uma paciência, com uma repetição, que Ele vive perdoando quando a gente pede perdão, né? Ele perdoa. Deus sempre perdoa. Chega quebrantado diante dele para tu ver como você não vai sair liberto, perdoado, transformado. Então é você que tem que passar por isso. Não é a sua mulher que vai passar no seu lugar, não é seu filho que vai passar no seu lugar, não é seu pai, é você. Você tem que ser perdoado. Você tem que receber perdão. É você que tem que perseverar nisso. Que não adianta você pede perdão hoje, daqui a 5 minutos está fazendo a mesma coisa. Senhor, me perdoa porque eu falei mal da irmã. Não demora 5 minutos, a irmã está na tua língua de novo e você continua na mesma coisa. Não adianta. É perseverar no perdão, na cura. Quer ser curado? Persevera na cura. Caso contrário, você que não se arrependeu, você que não se converteu, você que não recebeu perdão, você está perdido. É você que está perdido. É você. Se eu não me arrependo, se eu não me converto, se eu não sou perdoado, eu estou perdido, eu. Ninguém está perdido por mim, eu estou perdido. Estou lascado, sou eu. Meus irmãos, o máximo que outra pessoa pode fazer por mim é orar e mostrar o caminho. O máximo que outra pessoa pode fazer por você é orar, interceder por você e mostrar o caminho. Por isso que a gente insiste, repete, ensina o menino o caminho. Você tem que ensinar o caminho. Agora a decisão é dele. Em algum momento terá que decidir. Então o máximo que você pode fazer é orar e mostrar o caminho. Agora a fé de cada pessoa é a fé de cada pessoa, individualmente. Sabe por quê? Porque se nós, dessa geração, da minha geração, se somente nós guardarmos a fé, quando nós morrermos, virá uma outra geração que não conhece o Senhor.
e vai se entregar a tudo que Deus abomina. É isso que vai acontecer. Uma geração que não conhece ao Senhor se entrega ao que Ele abomina. Olha para a nossa sociedade aí. Olha para a nossa sociedade. São gerações e gerações que não conhecem a Deus, que estão praticando o que Ele abomina, o que Ele detesta. E tem uma coisa que Deus muito detesta, é quando nós não amamos o próximo. Isso Ele detesta. Uma geração onde o próximo não é mais considerado. Um mundo onde as pessoas estão tão individualistas, mas tão individualistas, que elas não conseguem mais olhar nem nos olhos das pessoas. Nós estamos vivendo um momento onde a tecnologia está abundante, mas o amor está raro, está escasso. E a gente tem que se policiar, porque senão a gente fica tão individualista, mas tão individualista que só vive assim, ó. Só vive assim, olhando o que está na minha mão. E ao redor o mundo está destruído. Mas eu só olhando o que está na minha mão, no meu smartphone. Relacionamento onde o cara lá do Japão consegue conversar comigo, mas o meu filho que está na mesma mesa não tem nem o meu olhar. Esse é o tempo que a gente vive. A decisão final em relação a Deus é personalíssima. Tem uma coisa que o direito chama de direito personalíssimo. O direito personalíssimo é aquele que é intransferível, é aquele que é irrenunciável, né? Nem pelo próprio titular. Por exemplo, o direito à vida é um direito personalíssimo. Eu não posso, até a eutanásia, por exemplo, é proibida por causa disso, por conta desse direito personalíssimo à vida. É um direito que só pode ser exercido pelo seu titular, direito personalíssimo, intransferível, você não pode transferir esse direito. O relacionamento com Deus é personalíssimo, eu não posso transferir para outro, e não posso renunciá-lo. Engraçado, não posso renunciar, porque mesmo que eu diga para Deus que não quero saber dele, é um direito que eu estou exercendo, personalíssimo. O direito de negá-lo, de largá-lo, de abandoná-lo. É o seu. O que você vai fazer com esse direito personalíssimo? Direito da sua fé pessoal. Como você tem feito? Que Deus nos abençoe